59 minutos. Repita. 5h59. Olá, bom dia, bem-vindo. Embarque conosco nesse dia histórico. Hoje, 27 de outubro de 2021, estreia a TV Jovem Pan News, o canal de notícias, esportes e entretenimento do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Além do rádio, um velho conhecido da audiência, também estamos nas principais operadoras de TV por assinatura do país. Além das antenas parabólicas em sinal livre de norte a sul, leste a oeste. A TV Jovem Pan News nasce com o propósito de ser uma nova fonte de informação. Nosso compromisso é com os brasileiros e com o Brasil. Informação com credibilidade, debate de ideias e pontos de vista. Sem medo da divergência, sem medo da verdade e sem meias palavras. Um conteúdo para enriquecer a formação política e cultural de nosso povo. Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Ao longo de nossa programação, você vai conhecer os nossos novos telejornais. Programas que geram sucesso no rádio, no YouTube e na Panflix. Além de programas de esportes e entretenimento. Tudo preparado como o DNA de quem tem quase 80 anos de serviços prestados à comunicação no país. E vamos agora aos principais destaques do Jornal da Manhã de hoje. A CPI da Covid aprova o relatório final e pede o indiciamento de Jair Bolsonaro em mais 79. Aprovado por 7 votos a 4, o documento de mais de 1.200 páginas atribui ao presidente 9 crimes, entre eles prevaricação, propagar epidemia e charlatanismo. Após a aprovação do texto final da CPI, Donald Trump divulga comunicado em apoio a Jair Bolsonaro. O republicano teceu diversos elogios a ele e afirmou que o presidente nunca decepcionará as pessoas no Brasil. No TSE, 3 ministros votam contra a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Henrique e o vice-presidente Mourão nas eleições de 2018. Ainda faltam os votos de 4 magistrados no julgamento de ações que acusam o presidente e o vice de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Zé Trovão se entrega à Polícia Federal em Santa Catarina após tentar asilo político no México, com prisão decretada pelo STF por convocar atos violentos para o 7 de setembro. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes foi detido nesta terça-feira em Joinville. Em dia de encerramento da comissão no Senado, o Brasil passa de 606 mil mortes por Covid. O número de contaminados chegou a 21 milhões e 748 mil, dos quais 20 milhões e 944 mil se recuperaram da doença. O comitê da FDA recomenda a aplicação de vacina da Pfizer contra a Covid em crianças. Segundo a agência reguladora dos Estados Unidos, a dosagem para o público dos 5 aos 11 anos seria 1/3 do total aplicado em adultos e dividido em 2 doses. A Assembleia do Rio de Janeiro flexibiliza o uso de máscara no estado e a Prefeitura da capital com 65% de vacinados e dispensa o acessório em locais abertos a partir de hoje. No Distrito Federal, o governo também editou um decreto retirando a obrigatoriedade da proteção facial em ambientes abertos, mas a permissão só valerá a partir de 3 de novembro. Autor de novelas, Gilberto Braga morre aos 75 anos no Rio de Janeiro. Responsável por sucessos como Dancing Days e Vale Tudo, o escritor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, e foi vítima de infecção generalizada após perfuração no esôfago. Consulados dos Estados Unidos voltam a emitir vistos para brasileiros em 8 de novembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Embaixada Norte-Americana e vale para turistas vacinados contra a Covid, que deverão apresentar teste PCR negativo antes de embarcar. Após repressão violenta, sudaneses organizam resistência a golpe militar. Manifestantes voltaram às ruas nesta terça-feira para protestar contra a tomada do poder pelos militares, que interrompeu a transição do Sudão para a democracia. Futebol, Fortaleza e Atlético Mineiro decidem hoje na Arena Castelão quem vai para a final da Copa do Brasil. Já outra vaga ficará com o vencedor do duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense jogam na Vila Belmiro e o Bahia enfrenta o Ceará na Arena Fonte Nova, em Salvador. Esta é a TV Jovem Pan News, agora 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3, 25 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Previsão do tempo para todo o Brasil com Desirê Brant. Olá, muito bom dia. Bom dia também a todos que acompanham a Jovem Pan.
Tem ainda uma frente fria na altura do Sudeste, tem áreas de instabilidade no interior do Brasil, tem também uma área de baixa pressão que se forma nesta quarta-feira na altura do Paraguai e reforça a chuva entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias. E também tem áreas de instabilidade provenientes da Amazônia que se espalham e chegam a provocar chuva no interior do Nordeste. A expectativa é de uma quarta-feira de muita nebulosidade, chuva a qualquer hora e temperatura baixa por causa do mau tempo entre São Paulo, centro-sul de Minas e Rio de Janeiro. No litoral da Bahia e também no centro e sul do estado, a previsão também é de chuva persistente e volumosa e deve chover de maneira bem significativa também entre o Amazonas e o estado de Roraima. Na região sul do Brasil, o tempo segue firme no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas ainda chove no Paraná, onde nesta quarta-feira a máxima não passa dos 21 graus em Curitiba. Já em Porto Alegre, a temperatura alcança os 32 graus. E enquanto isso, no Rio de Janeiro, o tempo segue nublado com chuva e com a temperatura mais amena. A máxima de hoje não passa dos 25 graus. Capital Paulista também, tempo nublado, chuva e temperatura baixa para a época do ano. A máxima hoje não passa dos 22 graus na cidade de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse climatempo.com.br. Desirê Brant da Climatempo. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Agora, a economia, resultados da inflação e do CAGED, fora do esperado, fazem Bolsa de Valores voltar a ter queda. Samidana. Depois de abrir a semana com uma alta forte de mais de 2%, o Ibovespa tomou a direção contrária ontem. Fechou em queda de 2,11% aos 106.419 pontos. Já o dólar comercial terminou o dia em alta de 0,32%, negociado por R$ 5,57. Na segunda-feira, a alta do Ibovespa deu a muitos investidores a esperança de um início de recuperação. Mas dados piores do que eram esperados, divulgados ontem, azedaram o humor dos investidores. O IPCA 15, índice medido pelo IBGE, que é considerado uma prévia da inflação, registrou alta de 1,20% em outubro. O mercado esperava uma alta de 0,97%. Dado que foi mal recebido pelos investidores, já que com ele aumentam as chances de uma alta mais forte nos juros que serão anunciados hoje pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que já está reunido em Brasília. E essa expectativa de alta dos juros pode ser capturada na curva dos juros futuros, que voltaram a subir ontem. Logo na abertura do mercado, os títulos do Tesouro Direto para 2024, por exemplo, já pagavam 12% ao ano. Depois da inflação, outra notícia que desapontou o mercado foi a divulgação do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com os empregos em carteira assinada. Foram criadas 313 mil vagas formais em setembro. Apesar do número ser positivo, ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de 367 mil. O dado sugere que a recuperação da economia pode estar desacelerando. Essa notícia preocupa principalmente as empresas voltadas para o mercado interno, caso das varejistas listadas na Bolsa. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam estáveis. O Dow Jones, índice da Bolsa de Nova York, e a Nasdaq, das ações de tecnologia, terminaram o dia no zero. O S&P 500 foi o que se destacou, com uma leve alta de 0,18%. Vale dizer que o Dow Jones e o S&P 500 se encontram perto dos seus recordes históricos. Resumindo, os dados aqui abaixo da expectativa. E sem a ajuda dos Estados Unidos, a cautela prevaleceu. Os mais pessimistas já apostam uma elevação de 2 pontos percentuais na taxa Selic hoje. E com isso, o movimento vendedor ganhou força e derrubou o Ibovespa. Valeu, Sami, 6 e 8. Repita. 6 e 8. Eu sou Camila Yunes, sou repórter e também sou Jovem Pan. Sou Juliana Tarrantani, produtora e sou Jovem Pan. Oi, amigos. Eu sou Rodrigo Viga, repórter aqui no Rio de Janeiro e sou Jovem Pan.
Tradição, credibilidade e compromisso com a verdade. Só aqui, na Jovem Pan News. 12:30. Opinião de comentaristas. As últimas notícias da hora. Reportagens ao vivo de cidades e estados de todo o Brasil. Top of the Hour. 14h. Cobertura do cenário econômico ao vivo. Para você acompanhar em tempo real a movimentação de todo o mercado financeiro. 2:30. Fique por dentro do panorama do mundo dos negócios com grandes reportagens e entrevistas com os principais executivos do Brasil. Business. 3h. As principais notícias e os maiores acontecimentos da política, economia, tecnologia e agro. 60 minutos. 4 horas. Visões diferentes sobre os fatos do dia a dia. Veja o que os comentaristas têm a dizer sobre cada um deles. Opinião. 4:30. Reportagens ao vivo, diretamente de cidades e estados de todo o Brasil, com a participação dos comentaristas da Jovem Pan. Headline News. E às 5 horas, os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro, de forma clara e objetiva. 3 em 1. Fique muito bem informado nas tardes da Jovem Pan News.